Olá, pessoal! Hoje nós vamos bater um papo com a estudante de psicologia, Laura. Vamos conversar um pouquinho sobre ansiedade, quais os sintomas e o que podemos fazer para amenizar. Que todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade é normal, né? É uma defesa do nosso corpo. Se a ansiedade for muito forte, vira um transtorno. E aí já temos que tratar. Então vamos aguardar o pessoal entrar. Seja bem-vindo. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Dulce. Estamos aguardando aí a Laura. Eu sou Cidinha Nogueira, para quem não me conhece, escritora, poetisa. Estou publicando agora, em agosto, meu primeiro livro de poesias que eu escrevi e estou lançando agora. Peraí, consegui. Agora deu certo. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje, pessoal, nós vamos conversar um pouco, né, sobre o tema ansiedade. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, a gente puder responder, estamos aqui à disposição. Laura, se apresente aí para nós. Oi, Seja gente. bem-vinda. Meu nome é Laura. Eu estou no sexto período de psicologia. A gente está fazendo aqui pelo Instagram da clínica que eu trabalho, porque eu achei interessante, né, unir esses dois mundos, essas duas coisas, né, porque a Cidinha trabalha com poesias e ela quis trazer esse tema de ansiedade. Eu achei que tinha tudo a ver com a clínica e eu achei legal integrar, então, esses dois tópicos. Que bom, seja bem-vinda aí. Eu escrevo, né, para quem não me conhece, eu sou Cidinha Nogueira, estou publicando meu primeiro livro aí de poesias, e as poesias têm a ver com autoajuda, né, porque é um livro de poemas, ele é até dividido em amor, dor e superação. Foi fases que eu tive, assim, muita ansiedade, de insônia, né, que eu passei por um processo de luto, então eu quero contribuir um pouquinho aí para ajudar as pessoas. Qual que é a diferença, Laura, de ansiedade com depressão? Porque às vezes as pessoas não sabem diferenciar isso aí, né? Esse é um tópico interessante, porque na verdade tem muitas características semelhantes dentro das duas condições. Dentro da depressão tem a ansiedade, né, que a pessoa ela pode experienciar crises de ansiedade e tudo mais, mas o que difere as duas, de forma assim bem básica e simples, é que dentro da ansiedade tem a participação do sistema autônomo, né? Então a pessoa ela acaba que ela tem reflexos físicos, então ela pode ter dor de estômago, palpitação, esse tipo de coisa. Já na ansiedade, já na depressão, é a anedonia. Você sabe o que é anedonia? Não sei, isso é um palavrão, não sei. É engraçado, porque algumas pessoas confundem a anedonia com a apatia. Se eu falar apatia, você entende? Apatia, sim. A pessoa É, mais triste, né? Melancólica e tal. isso. A apatia, diferente da anedonia, ela é uma diminuição da excitabilidade. Então, a pessoa ela não sente tanto prazer em realizar as coisas. Muitos pacientes relatam que não sente nem alegria nem tristeza. É como se fosse ali aquele neutro, aquela coisa estática. Agora, a anedonia ela é como se fosse pior do que a apatia. Então, a pessoa ela tem uma diminuição drástica ou parcial dessa estabilidade, dessa sensação de prazer. É bem comum na depressão. Então, assim, se tem anedonia, não é ansiedade. Se tem a participação dessas questões autônomas, não é depressão. Depressão seria, assim, para resumir, depressão é você se apegar ao passado e a ansiedade é você ficar se preocupando com o futuro? Seria isso, para ficar mais claro, assim, na língua popular? Acho que poeticamente falando, pode ser que sim. Mas emocionalmente falando, eu acredito que não tanto, sabe? Eu acho que pode ser que os dois podem estar ligados. A pessoa que tem ansiedade, ela pode ver uma ansiedade passada por questões anteriores da vida dela, por questões que não foram resolvidas, e isso pode gerar ansiedade nela. Questões do presente, questões futuras, tudo isso. E a depressão também. Então, a pessoa ela pode estar experienciando uma depressão no presente sobre questões passadas também. Questões não superadas e tudo mais.
É meio complexo, né? Não tem como É definir complexo. certinho. Ambas misturam, né? A E às vezes depressão e a ansiedade. é engraçado que às vezes a pessoa ela passa por a gente fala assim, um momento de depressão, e ela não percebe, né? Porque ela consegue lidar com aquilo ali e se vê assim num estado de não tem motivação para nada. A pessoa ela tá vivendo a vida, mas tá como se estivesse no modo automático. A pessoa não sente prazer em fazer nada, não quer fazer nada, ela quer só ficar deitada. Então isso é muito interessante quando a gente fala de adolescentes. Aí a gente vê adolescentes que quer só ficar no quarto, no jogando videogame, no celular, não quer comunicar com ninguém, tipo dentro de casa, fora de casa com os amigos, só no telefone. Então, isso são coisas que é importante, que chamam a atenção e que é importante dar atenção também. Porque vai ver, aí essa criança, esse adolescente passa por esse processo, aí depois, assim, os pais percebem que estão, não sabem como reagir, não sabem o que fazer. Quando passa, não percebem, a pessoa pode ter passado por uma depressão ali e nenhum dos lados ficou sabendo, sabe? E como que você vai saber se é depressão ou ansiedade? Seria só o profissional para poder avaliar, né? Tem um tempo certo da depressão e da tristeza. Por exemplo, eu estou vivendo um luto, né? Eu estou ali, qual que é o tempo médio desse luto e quando que vira depressão? Então, eu acredito que não tem um tempo certo, assim, pelo que eu já conversei com outros profissionais, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? De como a pessoa ela lida com esse luto. A pessoa ela pode ter um luto com uma tristeza profunda e se recuperar daquilo e não ter nada. Agora a pessoa ela pode ter um luto e ter uma depressão e aquilo gerar uma depressão. Depende do processo de cada um. É bem complicado isso. E para você ver se a pessoa tem depressão, esse tipo de questão, quando chega uma pessoa no consultório, é bem interessante. Eu vi isso em algumas aulas minhas, nos estágios também, eu comecei a ver, os professores eles relatam para a gente características assim que a gente tem que observar quando a pessoa ela entra no consultório, a gente já tem que observar tudo isso nela, assim, questões de vestuário, como essa pessoa tá, ela tá com aspecto de limpeza, de bem cuidados, se ela consegue se localizar ali dentro da sala, do dia que ela tá, qual é o nome dela, quem ela é, porque pode chegar pessoas dentro do consultório e não saber quem é, tipo assim, saber falar o nome, mas nada mais além disso, sobrenome, não sabe, fica perdida, assim, sabe? Isso não é só um sintoma de depressão, pode ser um sintoma de outra coisa, mas é esse tipo de coisa que a gente tem que observar. Então, às vezes, é muito claro que a pessoa ela está passando por um processo de depressão, e às vezes, assim, com uma conversa maior, a pessoa vai relatando algumas coisas e consegue se observar. E quais são os sintomas principais da ansiedade? Às vezes a pessoa acha até que está tendo um AVC ou um infarto, né? Já Isso aconteceu isso? acontece em casos assim de crise de pânico, de ansiedade, realmente. Falta de ar, falei da palpitação, não falei da falta de ar. Eu acho que esses são Uhum. os mais frequentes. Eu acho que é a dor no peito, a palpitação, a falta de ar. Eu acho que são. Aí Porque às vezes a pessoa. Isso já aconteceu aqui em casa. Minha irmã, de estar sentindo uma dor no peito, chega lá no hospital e aí passou. Chegou no hospital, passou. Já aconteceu. faz exames, eletro, né? Todos os exames e não dá nada, né? Aí às vezes vai procurar ansiedade. Não tem nada a ver Exatamente. com infarto e AVC, né? Sim, e tipo assim, de início a pessoa não consegue perceber, né, que às vezes pode ser um sintoma de ansiedade, porque isso é muito relevado, as pessoas não colocam muita credibilidade, assim como eu falei da depressão, né? A pessoa experiencia de uma depressão e depois fala só que às vezes estava com luto, estava passando por um processo complicado, estava passando por um processo de superação e acha que é isso, emocionalmente ou fisicamente falando?
Tem os dois sintomas, né? Tem os sintomas físicos e os sintomas emocionais. E as pessoas podem ter os dois ao mesmo tempo, não é isso? Sim, sim. Quais são os principais sintomas? O mais comum que eu percebo é palpitação, aceleração dos batimentos, dores no peito, dores de estômago, sudorese excessiva ali naquele momento, a pressão abaixa. Tadeia Canasda, é isso mesmo? Tá falando aqui que hoje em dia ela percebe que falta muita empatia, né? Às vezes a pessoa pergunta, você está bem? E nem espera a resposta, né? Não tem empatia do outro, né? Para poder entender, olhar nos olhos, conversar, né? Porque às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e só de você ouvir, né? Ouvir a pessoa, ela já se sente bem, né? Às É vezes você nem verdade. sabe o que falar, mas só de você estar ali, presente, prestando atenção, a pessoa já se sente bem, desabafa, né? Sim, Já melhora. acontece, acontece, por exemplo, da pessoa ir no hospital e o médico não te dá muita credibilidade. Tipo assim, isso aí é ansiedade, isso é normal mesmo. E mandar você ir para casa, sabe? Não faz aquele acolhimento, né? Porque eu vejo que, às vezes, o que falta muito nesses profissionais da saúde, eu não sei nem por quê, porque, pelo menos no meu curso, o que a gente estuda o tempo todo é o acolhimento, a humanização, a empatia, justamente com a pessoa que a gente está indo atender. E isso é ensinado nos outros cursos também da saúde, só que eu acho que parece que quando a pessoa ela entra na vida profissional, isso diminui totalmente, porque tem muitos profissionais que não têm empatia. Às vezes passa a ser automático, né? E Automático. quem procura um terapeuta quer o acolhimento, né? Sim, Quer que a outra pessoa tenha empatia e se coloca no lugar dela, né? E ouve, né? exatamente. Alguns sintomas são mais leves, né, Laura? Por exemplo, você pode estar num momento da sua vida que está mais agitada. Eu, por exemplo, agora, eu estou um pouquinho mais ansiosa, porque eu estou aí prestes a lançar um livro, é uma coisa nova, né, o meu primeiro livro. Então, às vezes, eu acordo de madrugada e começo a pensar numa coisa, noutra e tal. A insônia também faz parte, né, da ansiedade. Sim, sim. Assim, é muito comum a gente experienciar da ansiedade. Todos nós, em algum momento, a gente experiencia. Quando a gente está na escola e tem uma prova muito difícil, tem uma viagem, e aí a viagem, você está assim, ansiosa por causa dessa viagem, só porque tem os limites, né? E você tem que saber controlar, você tem que ter consciência de quem você é e de como você vai lidar com essas questões. Então, por exemplo, assim, até onde vai o seu limite? E o que você faz para amenizar esse tipo de coisa que você está pensando? Porque o que acontece às vezes é um descontrole emocional, que aí a pessoa ela não tem consciência das emoções, não tem consciência do psicológico, do emocional, não conhece a si mesmo. E aí isso acontece, sabe? A terapia pode perceber muita coisa. Com Através da certeza. análise, da terapia, você vai se autoconhecendo e aprendendo a regular essas emoções, né? Com certeza. Não é que as pessoas que não fazem terapia não se conhecem ou esse tipo de coisa, mas o processo terapêutico, ele, assim, se você acha que você se conhece 100%, quando você passa por um processo terapêutico, você vê que tem muita coisa para você descobrir ainda sobre você mesmo. Isso é bem interessante, isso é bem legal. Então, não é a visão de que, por exemplo, assim, fazer terapia significa que você tem que resolver alguma coisa, que você está com algum problema. Às vezes você não está com nada específico, mas é muito bom para o autoconhecimento. É ótimo. Eu faço, né, vai fazer 4 anos e cada vez você vai se descobrindo mais, né? Sim, porque Coisas que você pode a gente melhorar. a gente está em constante mudança. Então, não faz sentido porque a gente não se conhecer e já ser só aquilo e não mudar, não faz sentido. Tem os sintomas psicológicos também, né? Que pode surgir na ansiedade, né? Às vezes você tem medo de perder alguma coisa, medo da Sim. morte, né? Falta de concentração, memória fraca. Sim, eu vejo que a ansiedade, ela é muito a falta do controle, né, de muitas pessoas.
pessoas muito controladoras, elas têm uma ansiedade muito grande, justamente porque tem coisas que você não consegue controlar. Então, essa frustração é motivo de muita ansiedade, porque quando a pessoa ela consegue, mesmo que ela consiga controlar, ainda vai ter coisa que não vai sair como ela está pensando. Imagina o que ela não consegue controlar. Exatamente. Eu sou um Sim. pouquinho controlada. Às vezes Então, você acha que você pode controlar tudo, mas sim, a gente só controla a gente mesmo, as outras pessoas não tem como, né? a gente não tem responsabilidade. É, exatamente. Aí você tem que aprender, né, no dia a dia, ir soltando isso aí. E assim, Exatamente. a terapia ajuda muito, porque é difícil quando você quer ter o controle de tudo, né? Aí foge um Sim. pouquinho, você já fica ansiosa, né? E É complicado. imagina se tivesse o controle de tudo, aí que ia ficar doida mesmo. Não tem jeito, né? Sim, Ô, sim. Laura, aí as pessoas que fazem tratamento com médicos, né, psiquiatras, tem que continuar o tratamento, viu, gente? Nós vamos dar só algumas dicas, né, para amenizar, assim, os sintomas, né? Principalmente das pessoas que têm ansiedade, mas não é um transtorno, né? Que está no dia a dia aí, na correria, na rotina. Tem alguns alimentos que contribuem, né, para diminuir essa ansiedade. Diminuir o açúcar, né? Diminuir o açúcar, porque o açúcar acelera. Tanto que quem faz academia, né? Você que faz, sabe que para quem corre, quem é atleta, tem que, né, ingerir açúcar antes. Então, Questão de saúde está tudo interligado, assim. A pessoa que ela pratica exercícios físicos, qualquer tipo de exercício físico, se alimenta bem, tem uma alimentação equilibrada no sentido de vitaminas mesmo, de comer tudo certinho e tal. Não precisa ser assim o banquete sempre, mas assim, ter uma alimentação saudável mesmo, com salada, verduras e tudo mais, ali o básico mesmo de sempre. Ali ela já está contribuindo para que o corpo inteiro dela funcione, não só fisicamente, mas psicologicamente também, tudo colabora. eu estava dando uma pesquisada, parece chocolate amargo, né? Para quem gosta. Quanto mais amargo, melhor. Mas é difícil, né? Muita gente não gosta. É verdade. Contribui, porque ele libera a dopamina e endorfina, né? Que é o hormônio do prazer. A Sim, nutricionista também fala da vitamina C, que é importante, o ômega 3, né? Que está nos peixes, na sardinha. A vitamina C é o suco de laranja, e você pode colocar levedura de cerveja, 2 colherinhas, que ela estava ensinando, coloca no suco, toma. A semente de abóbora também, porque ela tem magnésio e vitamina E, girassol, linhaça, né, que é mais fácil. Isso aí diminui o cansaço, o estresse e a ansiedade. Então, são alimentos que contribuem, né, para o funcionamento do nosso corpo. Até legal. a banana também, né, tem o triptofano, né, que é o precursor da serotonina. E ajuda aí as nozes, que é o selênio, o zinco. Então, acho que a gente tem que buscar mais esses recursos naturais, né? Enquanto a Sim, ansiedade está mais baixa, vamos dizer assim. E sim, procurar fazer uma atividade física, né? sim. Até eu levei a minha filha na médica e ela falando, né? Atividade física, né? Terapia quando a ansiedade está muito alta, porque eu tenho 2 adolescentes e elas são ansiosas, né? Os jovens de hoje. E aí uma delas rói a unha. Terapia, atividade física, às vezes de impacto, o dia que você está mais ansiosa, talvez você tenha que correr, né, para liberar ali o hormônio do prazer, Sim. e alimentação. Um bom sono, uma boa qualidade de sono, né, ter horário para dormir, a hora para acordar. Muitos jovens ficam aí no celular até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, né? Depois no outro dia acorda 10, meio-dia, isso aí desregula todo, né, o nosso corpo. Isso aí é uma coisa que eu não vou entrar muito, não, porque eu não tenho noção, mas tem as horas de sono que você tem que completar.
durante a noite. Se você não completar essas horas, por exemplo, assim, você pode dormir meia-noite e acordar às 10 horas da manhã. Não é a mesma coisa de você dormir 9 horas e acordar às 7, por exemplo. Meio que você cortou ali o seu sono no meio, mas isso aí, tipo, é muito importante. Parece que até 10 horas que o hormônio, né, da melatonina está mais forte para você conseguir ter uma boa noite de sono, né? Até Sim. quem. Então, o ideal seria você ir para a cama 10 horas e levantar no mesmo horário. Quando eu tive insônia, que com o luto da minha mãe, eu fiquei mais ou menos quase 2 anos tendo insônia. Aí o médico falou, ó, você tem que ter, mesmo que você não consiga dormir, se tiver com insônia, você vai deitar e levantar no mesmo horário, porque aí o seu corpo vai, né, acostumar ali com aquele horário. Não adianta você não dormir tarde, levantar tarde, ou dormir durante o dia, né, porque não vai repor aquele sono que você perdeu durante a noite. O sono, E ele aí não você é repouso. não. E você acorda, quando você não dorme, tem insônia, você acorda mais estressado, mais ansioso, né? Não tem a mesma paciência. E aí desregula tudo. É complicado. Então é um Sim. conjunto, né, de coisas que a gente tem que estar atento aí, que tudo contribui para diminuir aí a ansiedade. Tem uma pergunta aí, acho que deve ser para mim, né? Nós dois podemos responder. Você se sente realizado no que faz? Aprende um pouco a cada dia? Então, me sinto realizada demais no curso que eu faço, se estiver direcionando para isso. Eu nunca pensei em outro curso, sempre quis psicologia. E cada semestre que passa, cada ano que passa, eu tenho assim, mais certeza da escolha que eu fiz e da profissão que eu quero. Eu gosto muito. Eu acho uma profissão abençoada, até queria, né, fazer psicologia, mas a vida me levou para outro lado. E agora, assim, como escritora, eu pretendo ajudar da forma, né, que Deus me concedeu aí através da escrita, né, para ajudar as pessoas, assim, Sim. amenizar o sofrimento. Mas eu estou me sentindo, assim, muito realizada e feliz também. São os chás, né, Laura? Até na Sim. questão do sono, né? Chá de camomila, passiflora, tem um tal de mulungu, eu até comprei. Aí o dia que eu tô mais agitada, eu tomo um chazinho. Bem legal, é bem interessante, mas igual esse passiflora aí, ó. Tem que tomar cuidado, porque tem algumas pessoas que elas têm uma ansiedade muito grande, uma frustração muito grande, assim, de anos mesmo, e tem muito receio de ir até o médico, até o psiquiatra, né, no caso, com medo realmente de ser receitado um remédio para ansiedade e tudo mais, e aí procura esses remédios naturais, que pode ser que vai ter algum efeito, mas não vai ser aquela coisa eficaz para a pessoa realmente. Os alimentos e os chás não substituem a medicação, né? Se a ansiedade estiver elevada, se for um transtorno, tem que continuar com a medicação. Isso. Só o médico que pode substituir, né? Da alta. A minha filha começou tomando medicação. Aí a gente foi no psiquiatra, né? Ela tomou, acho que foi uns 4, 5 meses. Depois ela começou a fazer terapia, melhorou. E ele falou: não, eu vou tirar os medicamentos. Deu um tempo, né? Porque você tem que desmamar, não é de uma vez, né? E aí ela passou a fazer academia, né? Terapia, e aí foi diminuindo. Hoje ela toma só melatonina, porque ela tem problema com insônia desde criança. Isso aí eu acho que já veio do berço lá. Sofri demais com ela. Então é um medicamento assim mais natural, mas foi com orientação médica, né? Quem toma aí a medicação tem que procurar o médico e ajudar aí através de atividade física e da alimentação, né? Tem umas técnicas de relaxamento também, né, Laura? Sim. Da respiração. Eu quero falar as técnicas de relaxamento, mas antes eu quero falar um pouco sobre como que a gente deve lidar com uma pessoa quando ela está passando por um momento de crise de ansiedade ou crise de pânico. Que eu achei legal quando você falou o nome dessa pessoa aí, é Dea, que ela falou que estava faltando um pouco de empatia. E acontece muitas vezes as pessoas não saberem como lidar quando a pessoa está numa crise de ansiedade, de pânico, né?
Porque, assim, é, quando a pessoa está com falta de ar, palpitação, é uma crise de ansiedade também, mas tem crises de ansiedades que são muito mais extremas, né? Então fica mais complicado de se lidar. Então tem algumas coisas que, assim, falando parece até bobo, mas é muito interessante, são dicas muito legais. Por exemplo, assim, se tiver num ambiente tumultuado, cheio, barulhento, é interessante que você tire essa pessoa desse lugar, né? Porque isso, às vezes, dependendo de como a pessoa tá, causa tumulto mesmo, que as pessoas ficam perguntando, o que foi? Ela tá bem e tal. Então, você tirar essa pessoa desse lugar, levar ela para um lugar mais calmo, dentro do banheiro, se for dentro de casa, no quarto dessa pessoa, para fora, um lugar que for mais arejado, respirar melhor. Então, você leva essa pessoa para esse lugar e aí você vai ajudar ela. E aí é legal porque cada pessoa fala uma coisa, cada profissional fala uma coisa. Mas esse aí que eu vi que eu achei bem legal. Que aí você ajuda a pessoa porque a voltar à consciência dela. Porque você viu o filme Divertidamente? Quando tem aquela cena, se alguém não tiver visto, eu vou dar um spoilerzinho, mas não tem problema não. Quando tem aquela cena que a ansiedade tá lá e ela fica doida, né? Mexendo em tudo, em tudo, e tudo. E o resto das emoções não conseguem, não sabe o que faz e realmente a pessoa ela tá fora do controle. Então, no momento ali, porque é a ansiedade que está tomando controle, então você tem que ajudar essa pessoa a retomar o controle dela. Então, você ajudar ela a perceber assim, pede para ela sentir a textura de alguma coisa da blusa, assim, pergunta se ela está sentindo, pergunta se ela está sentindo algum cheiro específico. E aí, aos poucos, né, sem fazer assim, sem encher a pessoa de pergunta demais, ver como ela vai reagindo também, se está dando certo, porque depende muito de pessoa para pessoa, de como que ela vai lidar. Mas ver como ela vai reagindo, se estiver reagindo bem, continua assim, porque ela vai retomando. Outra coisa também que não falha é a respiração. Respira junto com essa pessoa. A respiração diafragmática, ela é assim, é ótima assim, para qualquer situação que você tiver. Então, respire junto com essa pessoa. A respiração ela vai te acalmando, vai fazendo você voltar à consciência, voltar ao seu estado normal. E aí, falando sobre isso, esse negocinho aqui que eu fiz, não dá para ver direitinho, né? Porque fica espelhado. Mas é porque eu fiz um trabalho na faculdade, ele não tinha relação com ansiedade, mas a gente fez algumas pesquisas de campo, e dentro dessa pesquisa, dos sintomas que a gente mais observou nas pessoas foi a ansiedade. Essa ansiedade, essa frustração, tanto em questões pessoais quanto em questões profissionais das pessoas. E aí, então, fui dar uma pesquisada. A pessoa que eu entrevistei, ela era uma mãe de três crianças. E quando eu perguntei para ela o que ela fazia no tempo livre dela, ela falou que não tinha tempo livre, então que não fazia nada. E se ela relatou ser muito ansiosa, que perdia sono. Quando ela percebia que estava ansiosa, o que ela fazia era fumar. Então, eu pensei assim, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, né? Dentro da realidade dela, que com certeza é uma realidade muito corrida. Então, se eu chegasse para essa pessoa e falasse assim, ó, você pode fazer uma meditação de 20 minutos, uma técnica de respiração de 15, de meia hora, aí ela ia falar assim, não vou fazer isso não, tem outras coisas para fazer, né? Não tem tempo para isso. Então, eu pensei assim, vou procurar uma coisa que seja o mais rápido e objetivo possível. Então, a gente fez esse cartaz, que foi um cartaz que a gente expôs ele lá no CRAS, porque essa pessoa que eu entrevistei era lá do CRAS, e foi justamente uma técnica de relaxamento, ela tem 3 etapas. Ela nem era isso, eu que dei uma resumida, então ela é basicamente, ela pede para a pessoa sentar, você pode sentar em qualquer lugar, na cama, numa cadeira. E detalhe, não precisa ser em momentos de crise, não falei isso, né? Não precisa ser em momentos de crise, você pode fazer isso no seu dia a dia. Isso já vai te ajudar. É como se fosse assim, um tratamento, um processo. Você mantém a postura, né? Você pode ser em pé, pode ser deitado ou sentado. Você vai colocar uma mão sobre o abdômen e a outra mão sobre o coração, que aí você vai realmente sentir a respiração que você está fazendo. Vai fechar os olhos,
concentrar e fazer a respiração, né? Inspirar e inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E aí você segura por um tempo, segura a respiração por 4 segundos, solta em 4 segundos. Você repete isso algumas vezes e tá ótimo. Você não gasta um minuto fazendo isso. Então, essa que foi a minha intenção mesmo quando eu procurei sobre isso. Aí, além disso, nesse cartaz, eu coloquei sobre meditação guiada, que algumas pessoas não conhecem. Tá ficando mais popular, né? Hoje em dia já tem no Spotify, tem no YouTube, tem podcast sobre. É bem legal também. Só complementando aí, teve uma época que meu esposo estava trabalhando demais, né? Muito estressado e tal. E aí ele começou a dar taquicardia. Ele acordava à noite e sentia palpitação, e achava que ia morrer. Ele até deixava os chinelos já virar para o lado para ele levantar e calçar rapidinho, sabe? Aí como que ele fazia? Ele calçava o chinelo, ele ia para debaixo do chuveiro, deixava a água cair e respirava, sabe? Respirava, tentava controlar. Assim ele acalmava. E aí, quando ele estivesse calmo, ele voltava para a cama e conseguia dormir. Isso aí foi várias vezes. Ele não quis ir ao médico, né? Que foi errado na época, eu fiquei sabendo foi depois, ele não falava. Mas ele teve que mudar a rotina dele para ele poder curar dessa ansiedade, sabe? Porque às vezes você está ali num lugar estressante, num trabalho que você não gosta, você fica contrariado, né? E você também contribui, né? Para a ansiedade. Aí o jeito foi mudar a rotina, mudar de emprego, e aí ele melhorou, né? Mas Legal. se for muito intenso, tem que procurar ajuda profissional, né? Se a respiração, alimentação, exercício físico, meditação não resolver, procure ajuda profissional, né? Essas são umas dicas. E uma Sim, das legal. coisas que acalma também para certas pessoas é o desenho, né? Sim. Desenhar, porque aí você tira o foco dos pensamentos negativos, né? Às vezes você está muito ansioso e tal. Eu gosto de escrever, né? Às vezes eu usava na época do luto da minha mãe, no dia que eu estava mais triste, ansiosa, eu pegava o papel e ia escrevendo. Tanto que eu fiz um livro aí de poemas. Você conseguir identificar, né, o que vai te ajudar em momentos estressantes, igual aí o seu marido fez, né? Mas ele estava foi sempre em momentos de crise, isso aí que ele fez. Então ele poderia ter feito coisas para evitar essa crise que ele passou. Com esse tipo de coisa, assim, identificar, você ter momentos, tempos de qualidade com você mesmo, sabe? Coisas que você gosta de fazer por prazer, porque às vezes a gente está ali dentro da rotina, frustrante, vivendo no automático. A gente não é robô, não, para viver no automático, não dá certo isso. Então, uma coisa que eu queria falar que é interessante é a gente conseguir identificar o que é aquilo que está te causando ansiedade. Aquele ponto principal, qual que está sendo aquele gatilho no momento. Porque a gente, igual a gente falou, né? A gente experiencia de momentos de ansiedade. Mas a gente pode estar passando por momentos ansiosos e não tá percebendo. Então, às vezes é você parar um pouco, conversar consigo mesmo e pensar assim, o que é que está acontecendo aqui, né? O que é que eu estou sentindo? Qual que é a razão de eu estar passando por isso? Respirar um pouco, parar e pensar. E às vezes hoje em dia é muito difícil, né, Laura? Porque o pessoal tá tão assim, digital, né? Sim. Às vezes você tá ali nas redes sociais, vendo uma série, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, até para fugir dos próprios pensamentos, né? Para não tentar se conectar consigo mesmo. Aí faz várias coisas para fugir dos problemas, mas não resolve, né? Uma hora você vai ter que enfrentar. Não, sim. Não, se a gente for entrar nessa questão aí da ansiedade digital, ih, nós vamos ficar até. 2 horas de É, live. Tem vários tipos de ansiedade, né? Ansiedade social, digital. A social é mais comum nos adolescentes, né? Agora, na era digital, eu acho que principalmente depois da pandemia, né? eu acho que pode dizer que sim. Depois da pandemia, realmente. Eu acho que a ansiedade social ela está muito ligada a justamente essa era digital que a gente está, né? Os adolescentes ficam tanto nas redes sociais que o mundo
de verdade ali, elas não conseguem viver ele. Às vezes está na mesma casa, ao invés de falar, manda uma mensagem do WhatsApp. Acontece muito aqui. Um fica lá em cima, vem aqui, meu filho, né? Não posso agora, vai respondendo, um em cada lugar. Ai, Eu lembro, ai, é verdade. eu falo que o celular ajuda muito, né? Tem muitas coisas boas, né? A rede social aí. Mas você tem que saber filtrar, né? Sim, Porque na minha época, quando não tinha, não sou tão velha assim não, né? Quando não tinha celular, você reunia a família ali na sala para ver televisão, você via o mesmo canal, né? Hoje não, cada um no seu quarto, com seu celular, vendo o que quer. E muitas vezes, assim, nós que somos pais e mães, às vezes você tem que fazer um dia ali na semana com a família, né? Sem celular, fazer um jogo mais que não seja digital para reunir a família, né? Isso também contribui, né? Ajuda, né? A interação ali familiar. Que às vezes o jovem fica muito isolado, isso também pode gerar depressão e ansiedade. Ficar sim, você não pode deixar. comparando, né? Se comparando nas redes sociais. Ah, o mundo dele ali é perfeito, o meu não é. Eu tenho Uhum, problema, o fulano não tem. Porque ninguém posta coisa ruim, né? Na rede social. sim, Todo a mundo gente tem que belo, todo mundo feliz. ficar de olho nisso aí. Tem que ficar de olho. Dica também interessante aqui que eu estava vendo. É, a pessoa que é ansiosa, evitar assuntos sérios antes de dormir, né? Às vezes você tem que discutir alguma coisa, conversar sobre alguma coisa. Evita na parte da noite, né? Resolve os Uhum. problemas mais de manhã para ficar mais leve à noite. É, porque aquilo vai consumir os pensamentos, né? É, exatamente. Isso aí, essa dica é bem legal mesmo. E desconectar um pouco antes, né? Para quem tem insônia também, né? Do celular. E Porque você fica isso, não. muito agitado ali né, na internet, tudo isso aí também pode atrapalhar o sono. Isso aí eu já vi bastante falar mesmo que é legal você deixar o telefone pelo menos meia hora antes de você dormir. Pega um E livro assim de poesias, né? por isso que tem Aproveitando a gente oportunidade, que faz pode aí, falar. faz sua Aproveitando a propaganda. oportunidade, vou fazer meu marketing aqui, ó, livro Até Onde Podemos Chegar, vai ser lançado agora, dia 16 de agosto, nas plataformas digitais. Quem quiser adquirir aí e conhecer meu trabalho, siga aí meu Instagram. Serão bem-vindos. Comenta aí, compartilha o vídeo com quem precisa, por algumas dicas simples, nós não aprofundamos muito, né, mas eu acho que pode pegar alguma coisa interessante aí. Muito obrigado, viu, Laura, pela sua disponibilidade aí do seu tempo, esclarecer aí Obrigada para a nós. você. Eu desejo muito sucesso aí na sua profissão, que você possa Eu ajudar também. muitas pessoas aí através da sua profissão, que é muito linda, muito abençoada. Muito obrigada, Obrigada. viu? Obrigada, pessoal, que ficou aí até o final. Muito Sucesso demais obrigada a você. também no seu livro, Cidinha. Se Suas Deus poesias são quiser. muito boas. Obrigada, se Deus quiser. Muito obrigada, então. O Imagina, Instagram tá aí embaixo, gente. Vocês sigam aí a clínica, é a Clínica Essencial, né, de Saúde. É só terapeutas ou tem mais alguma? não, é uma equipe de Você pode falar um multiprofissionais. pouquinho? A gente trabalha com psicólogos, com nutricionistas, fisioterapeutas e médicos. E tem uma psicanalista também. Ó, que bom, então. O pessoal que quiser, que estiver querendo um terapeuta, uns médicos, procure lá a Clínica Essencial, tá bom? Muito obrigado, Lícia, por ter ficado aí até o final. E um beijo para todos vocês. Um beijo, viu, Laura? Obrigada, viu? Depois nós vamos Não, conversar mais sobre isso, aprofundar mais. Tá bom? vamos. Beijo, obrigada. Beijo.